Calma, tô vivo, tô melhor. Enfim, gente. Hoje eu vou falar sobre a seleção brasileira. Sim, gente, a seleção brasileira. No caso do 2025 foi um ano bem difícil. E no caso, bem difícil para alguns, né? Porque eu tenho que dizer que uma coisa pra vocês, uma coisa bem legal. Bom, depois disso eu quero falar aqui sobre hoje. Primeiro assunto que eu quero falar aqui rapidinho, vocês mesmo, sendo bem rápido esse vídeo aqui. Neymar. Neymar vai pra Copa. Neymar vai pra seleção brasileira? Na minha opinião, ele vai, ele deve, ele tem que ir. Porque o cara meteu no último jogo agora, da última rodada do Brasileirão praticamente, né? Porque o Flamengo já é campeão. Ele meteu um hat-trick. E no caso, hoje temos o maior técnico de futebol da história em atuação na seleção brasileira. Que no caso é o Carlo Ancelotti, né, gente? Esse cara aí que meteu um currículo e tá tentando salvar a CBF, que tá, tipo assim, meio que, afundando. A CBF tá quebrada, sabe? Tipo assim, tá destroçada. E ele tá tentando salvar. Na minha opinião, sim, eu vou dar um curto pra ver o curto aqui. Neymar precisa estar na Copa? Precisa? Ele deve? Sim, ele deve. E no caso, para ele ter vindo aqui pro Santos no começo do ano, acho que é porque duas coisas. Nostalgia e porque seleção, né, gente? Porque não tem outro motivo. O cara veio pro aqui para ser convocado mais fácil, porque Brasil, a seleção do Brasil é isso. Mas eu não quero falar sobre isso exatamente hoje. Eu quero falar aqui sobre os goleiros da seleção brasileira também. E no caso, gente, eu não tenho nada contra o Alisson, tá ligado? Eu já não vou logo abrir o assunto aqui pra vocês, que eu não tenho nada contra o Alisson. É porque eu simplesmente não entendo a mente do Carlo Ancelotti. O que é que ele vê no Alisson, tá ligado? Eu não sei o que ele vê. O Ederson, ele é um bom goleiro, óbvio, mas também tem o Bento. Eu nem sabia que era Bento, vou ser bem sério com vocês. E no caso, estamos em falta de goleiros, porque eu sei que tem um Brasão e até o goleiro do Vasco, eu esqueci o nome. Mas eu acho que eu tenho a solução. Acho que o Carlo Ancelotti, se ele abrir um pouco o olho dele, ele pode ver a salvação da CBF, a salvação da seleção brasileira. Ele pode ter um goleiro incrível nas mãos dele. E agora que eu tô falando aí o canhoto partiu pra cobrança. Rossi! E o Rossi vem pra bola, Ascacibar. Agustín Rossi é um goleiro argentino aqui, que está aqui no Brasil, atuando pelo Flamengo. E, cara, eu fico surpreso por ele dizer que não se considera ídolo. Porque já tem uma Supercopa Rei, uma Copa do Brasil, 2 cariocas, um Brasileirão agora e uma Libertadores. Como é que você não é ídolo? É incrível. E ele está em processo de naturalização. Mas agora vocês me perguntam aqui agora, que todo mundo já sabe, o que é o processo de naturalização? Bem simples. O processo de naturalização, no caso, a pessoa é se considerar um cidadão de outro país. No caso, para isso, a pessoa tem que estar 4 anos no Brasil e o Rossi está no Brasil desde 2023. O que ainda dá tempo, né? Pra ele ser convocado aí, né? Se o Ancelotti quiser abrir um pouquinho o olho, a gente pode ter aí um argentino defendendo o Brasil, né? O que não vai ser muito bem visto? Não. Mas tudo faz. A realidade, gente, é que o processo de naturalização não é tão fácil. Não precisa estar fluente na língua que ele está. E ter 4 anos no país. No caso, esses 2 requisitos já tá pronto. Mas depende muito do Carlo Ancelotti. No caso, a história do Rossi, gente, é bem comovente, né? Tipo assim, cara, no último jogo, a gente teve o Hugo, né? No caso, que ele jogou lá e deu aquele frango pro Japão. E o Carlo Ancelotti mesmo disse que ele precisa de um goleiro de pênalti. O Rossi é um goleiro que pega pênalti. Isso todo mundo sabe. O cara pega pênalti, pegou um pênalti no Palmeiras, pegou pênalti na Libertadores. O bicho não é pouca bosta, entendeu? Mas agora é a grande pergunta. O porquê o Ancelotti não quer convocar o Rossi, sendo que ele pode ter um goleiro que vai se naturalizar aqui no Brasil? Eu simplesmente não entendo por que ele não quer, ele tá aí de graça. É só você pegar, cara. Tipo, é começo do FIFA. Mas enfim, eu vou deixar um vídeo aí com vocês, no caso eu esqueci o nome dele, cara, é o Lucas Veloso, eu acho, né, no caso, pra vocês verem aí mais ou menos como foi a história do Rossi, né. Muito bem, fiquem aí com o vídeo, porque, sinceramente, cara, a história do Rossi é bem comovente, eu gosto muito disso, é incrível. Onde você tava com a cabeça, Rossi? Por que você foi pro Flamengo? Por que assumir esse risco de estragar toda a sua carreira? Você acabou de ser eleito o melhor jogador do campeonato argentino pelo Boca Juniors. No Boca você é ídolo, no Boca você é amado. Então, mais uma vez, eu pergunto o porquê. Por que você decidiu deixar tudo isso de lado e assinou um pré-contrato com o Flamengo? Lógico que você teria que pagar o preço por isso. O técnico do Boca disse que só escalaria jogadores que
que estivessem 100% comprometidos com o clube. E como você já estava assinado com o rubro-negro, você foi pro banco, foi pro esquecimento e em seguida foi emprestado, porque ainda faltavam 6 meses para iniciar seu contrato no Flamengo. Chega então no Al Nassr acima do peso, a tristeza estampada no rosto, e jogou só 2 jogos enquanto esteve lá. Parecia que de fato, Rossi, você tinha jogado sua carreira e todo o seu potencial no lixo. Então chegou o momento de você vir pro Flamengo e parabéns, Rossi. Você estragou tudo. Um time maravilhoso, mas sem um goleiro à altura. Era assim que o Flamengo era visto. Revezando titularidade com um goleiro da base. Isso que dá abandonar o clube que um dia te deu tudo. Pelo menos era isso que todo mundo pensava. Mas o Rossi não. O Rossi escolheu o Flamengo por um motivo. Ele sabia que aqui, nesse time, ele poderia viver os melhores dias da vida dele. Então ele seguiu trabalhando e aos poucos sua confiança foi voltando. Chegou um treinador que de fato acreditava nele e a torcida começou a ver que talvez a solução pro gol rubro-negro já estava ali. E o Rossi foi se apaixonando pelo Flamengo. Como poucos na história, o Rossi entendeu o que é ser Flamengo e passou a comemorar cada gol como se ele tivesse marcado. O Rossi passou a entender que cada segundo é valioso e, personificando um ídolo recente, sabe valorizar o tempo. O Rossi se reencontrou embaixo das traves. Estamos falando do goleiro com mais porcentagem de defesas em todo o Campeonato Brasileiro. Estamos falando do goleiro com a maior sequência de minutos sem sofrer gols na história do clube. Pra jogar no Flamengo tem que ser decisivo, tem que crescer em jogo grande. Como contra o Deportivo Táchira fazendo a defesa que garantiu o Flamengo no mata-mata da Libertadores. Como contra o Palmeiras defendendo um pênalti importantíssimo. E por falar em pênalti, ele defendeu 35% das cobranças desde que chegou no Flamengo. Bizarro. E nas quartas de finais dessa Libertadores, lá estava ele. Mantendo a cabeça no lugar depois de tomar um gol defensável e cresceu na hora que precisava. Foi o herói da classificação. E hoje, dia de semifinal de Libertadores, o Flamengo olha pro seu gol e sabe que ali tem um goleiro que ele pode confiar. Simplesmente Augustin Rossi. Na minha opinião, o Rossi é um grande goleiro. Não é porque ele joga no meu time, no caso do Flamengo, mas é sempre porque ele é um grande goleiro, gente. Obviamente o Ancelotti tá fazendo um milagre com a seleção brasileira. Isso não como dizer, um milagre que esse cara tá fazendo com a seleção brasileira. Mesmo com as pérolas que ele tá tendo ali com os jogadores, né? Ele tá fazendo um milagre. E eu não duvido muito, né? Porque, tipo assim, gente, Brasil ganhar o Hexa ano que vem tá sendo bem difícil. Por mais que as seleções mais poderosas estão vindo aí com tudo, a gente, tipo assim, não custa sonhar, né? E se o Carlo Ancelotti disse que vai trazer o Hexa, ele quer trazer o Hexa pro Brasil, né? Ele quer se tornar técnico da maior seleção de todos os tempos, né? Ele quer um Hexa pra essa seleção. Você já dizia, meu pai, um homem determinado consegue tudo, né? Então, meio que, bom, vamos sonhar, pelo menos, né? Vamos tentar sonhar, porque isso não custa nada, né? Sonhar não custa um custão. E, sinceramente, eu espero bastante que o Ancelotti dê uma chance ao Rossi, se por acaso ele vir se naturalizar em 2026, cara. Tipo assim, né? Porque a Copa vai chegar em julho, ele tem 6 meses. Também espero que Neymar esteja na Copa, que esses são, no caso, são minhas 2 objeções aqui, o Rossi e o Neymar, né? Neymar tem que estar na Copa, óbvio, e no caso do Rossi, eu acho que ele merece uma chance, né? Uma chance, porque desde o jogo do Japão, mano, pelo amor de Deus, desde o jogo da Turquia, né? Acho que foi, né? Mano, pelo amor de Deus, a gente precisa de um goleiro que jogue, né? E o Rossi não quer jogar pela Argentina, isso é óbvio, isso é muito óbvio. Ele não quer jogar pela Argentina porque a Argentina já tem o Dibu Martínez, né, que salvou a Argentina em 2022 na Copa do Mundo. E, mano, o Rossi só ia comer banco lá, né? De fato que ele não tem mais boas relações com a Argentina, né? Nós precisamos de um goleiro e precisamos também do Neymar, né? Óbvio. Mas, na minha opinião, o Rossi, ele precisa de uma chance, porque depois desse jogo aqui, meu amigo, eu não tenho nada a dizer pra vocês, viu? Mas, enfim, eu acho que o Rossi merece uma oportunidade, só uma, né? Eu só quero uma. Dá uma chance a ele, Carlo Ancelotti. É a minha única opinião. Eu sei que um goleiro argentino defendendo a seleção brasileira não vai ser vista pelo futebol, né? Mas uma pergunta, quem é que liga, né? Às vezes a vitória é o maior custo que a gente tem que fazer. E não importa o que leve a gente à vitória. Na minha opinião, acho que realmente o Neymar vai estar na Copa, porque ele está se recuperando da lesão do joelho dele. E o Rossi, eu acho que ele merece uma oportunidade aí, né, para a Copa 2026. Vamos ver aí, né, o que o futuro nos aguarda, né, gente? Esse aqui foi um vídeo bem rápido, bem curto, né, para eu poder dizer que, na minha opinião, né, sobre o Rossi ir para a seleção brasileira, o Neymar jogar na Copa. Mas esse aqui foi um vídeo rápido, porque, bom, eu gosto de futebol e eu tô fazendo muita edição de goleiro aí, né? Vocês verem que tem bastante edição de goleiro aí no canal agora. Vão lá no meu Instagram também, o link tá na bio do canal, né? Tô postando bastante coisa lá. E aí, gente, até a próxima e vamos ver se o Carlo Ancelotti vai dar uma chance ao Augustin Rossi. É isso, tchau.